Olá a todos, bem-vindos ao canal do Monstro. Vou então neste vídeo resolver uma inequação que me pediram, que é exatamente esta que aparece aqui, que é preciso ter algum cuidado ao resolver este tipo de inequações. É a seguinte: 1 sobre x vezes 1 menos x maior que 1 sobre x. O que vocês devem fazer logo em primeiro lugar, neste tipo de equações, é escrever o domínio aqui da inequação. Quer dizer, há aqui alguns casos que não poderão acontecer. O domínio seria então, quer dizer, o x há de pertencer a R, tal que há aqui situações que não se podem restar, que é o denominador ser exatamente igual a zero. Não existe divisão por zero. Sendo assim, temos que colocar aqui no domínio da inequação algumas restrições. Okay? Os valores x pertencem a R, tal que este denominador tem que ser diferente de zero. Né? X vezes 1 menos x terá que ser então diferente de zero, e este segundo também não pode ser zero. Okay? X diferente de zero. Resolvendo aqui esta pequena equação, quer dizer, aplicávamos o anulamento do produto, o x teria que ser diferente de zero, ou o 1 menos x teria que ser diferente de zero, o que resolvendo aqui menos x diferente de menos 1, ou seja, o x terá que ser diferente de uma unidade. Sendo assim, o domínio será os valores de R, exceto exatamente o 0 e o 1. Okay? Estes valores de x não podem fazer parte do conjunto de solução em circunstância alguma. Agora, partimos então para a resolução da inequação. E temos então 1 a dividir por x, abrir parênteses, 1 menos x, maior do que 1 sobre x. Aqui poderíamos estar tentados, por exemplo, a pegar aqui neste denominador e a passá-lo para o segundo membro, a multiplicar, isto multiplicando então ambos os membros por este denominador. Mas não o podemos fazer. Okay? Numa equação não haveria problema, numa inequação há problema. Ou melhor, pode haver problema se esta expressão, atendendo aos valores que estão em x, tiver mudanças de sinal. Okay? E olhando um pouco para esta expressão, até podias aplicar aqui a propriedade distributiva, está x menos x ao quadrado, o que é uma parábola. Atendendo ao sinal, visto que o termo maior grau tem coeficiente negativo, terá concavidade voltada para baixo. Se igualasse isto a zero, já temos aqui as soluções, dava 0 e 1. Então ele tem a concavidade voltada para baixo, tem aqui um 0 em 0 e outro em 1. Ela é negativa, entre estes dois zeros é positiva e depois do 1 volta a ser negativa. Ou seja, este denominador tem oscilações de sinal dependendo de alguns valores x. E nesse caso não podes passar isto ou reduzir isto ao mesmo denominador e depois retirar os denominadores, porque tem uma oscilação de sinal. O que é que aconteceria? Passo já a explicar porque é que isto não pode então ser feito desta forma. Repara que, por exemplo, se eu tiver 1 a dividir por menos 2, quer dizer, o que é menos 1 meio, e menos 1 meio é mais pequeno do que 5. Ok? Não há dúvidas nenhumas nisto. Se o denominador passasse então na prática, né, para o segundo membro a multiplicar, será que isto é equivalente a dizer que o 1 seria menor que menos 10? Não, não é verdade. Okay? O 1 não é mais pequeno que menos 10, o 1 seria maior. Então, nesta passagem daqui para lá, eu teria que inverter aqui o sinal da inequação para ter uma verdade. Mas se o denominador é positivo, ou seja, se eu tivesse que 1 quarto e 1 quarto, quer dizer, é menor do que 5, então eu posso passar o 4 para o outro lado e continuava a ter aqui uma igualdade que me dizia que 1 era menor do que 20, e então seria verdade. Ou seja, quando este denominador é negativo, teria que mudar o sinal. Quando é positivo, não o faria. Como tenho uma oscilação desse tipo, eu não posso fazer esta passagem aqui. Okay? Só poderia fazer se tivesse a certeza que esta expressão tivesse sempre o mesmo sinal. O que não é o caso. Okay? Então não poderemos viajar por aí. Agora, como é que se pode resolver então esta desigualdade? Vou então passar 1 sobre x para o primeiro membro. Okay? E isto ficaria exatamente, é equivalente a eu ter que 1 sobre x, abrir parênteses, 1 menos x, menos 1 sobre x. Okay? Maior do que 0. Peço desculpa.
Agora aqui no primeiro membro posso reduzir então os dois termos ao mesmo denominador para fazer aqui a diferença. Obviamente não eliminando, fazendo apenas a diferença entre estas duas frações. Então multiplicaria, bastava que multiplicasse este por 1 menos x e já apanhava o denominador comum nas duas frações. Continuando então, agora ficaria aqui com o mesmo denominador, que seria x vezes 1 menos x. Aqui ficava 1 menos, atenção, abrir parênteses, né, que eu vou fazer aqui a distributiva para 1. Ficaria então aqui 1 menos x. Né, 1 menos x vezes 1 é exatamente 1 menos x, isto maior do que 0. O que seria então equivalente, simplificando, 1 menos 1 daria 0, e depois menos menos x daria simplesmente x a dividir por x vezes 1 menos x maior do que 0. Agora, visto que temos aqui a garantia feita do domínio da equação inicial, eu aqui posso fazer este corte do x sem grande problema, porque o domínio da equação já está garantido aqui no início. Sendo assim, ficaria aqui com 1 a dividir por 1 menos x maior do que 0. Tudo bem. E vou resolver isto sem sequer recurso a uma tabela. Reparem que eu tenho aqui um quociente, uma divisão, e sei que o numerador é exatamente 1. Quer dizer, o 1 é sempre um número positivo, obviamente em qualquer circunstância. Se eu quero que este quociente seja positivo, eu apenas tenho que procurar quando o meu denominador é maior do que 0. Porque se o de cima é sempre positivo, a divisão será positiva quando o denominador tiver um valor positivo. Então isto é equivalente a eu dizer que 1 menos x é maior do que 0, o que será então equivalente, quer dizer, fica menos x maior que menos 1, multiplicando agora tudo por menos 1. Fica x, terei que inverter aqui o sinal da equação, menor do que 1. Isto seria então a resolução da equação. No entanto, aqui na parte final, eu terei que intersetar com o domínio desta equação, que é r exceto 0 e 1. Então vamos perceber aqui este intervalo. Tenho x menor do que 1, interseção com o domínio, e o domínio era exatamente r exceto 0 e 1. Peço desculpa. Colocando então as condições aqui na reta numérica, para que se perceba melhor exatamente o que será a interseção. X menor do que 1, então aqui todos estes valores x são mais pequenos do que 1, obviamente aqui em 1 com a bola aberta, menor do que 1, aqui é menos infinito, aqui é mais infinito. E repara que o teu domínio é R, quer dizer, o conjunto de todos os valores, conjunto de todos os números reais, exceto em 0, quer dizer, em 0 teremos aqui uma bola aberta, o 0 não pertence ao domínio, e também o 1 também não pertence, quer dizer, a interseção entre estas duas condições, ou seja, o conjunto solução, será então, posso dizer claramente, de menos infinito até 1, aberto, ok? 1 não pertence, já não pertencia a esta, mas também não poderia pertencer por causa do domínio, agora exceto aqui em 0. Quer dizer, o 0, apesar do 0 estar dentro desta condição, o 0 não pode tomar, o x não pode tomar o valor 0, caso contrário, anularia aqui os denominadores destas expressões iniciais e isto não pode acontecer. Sendo assim, um conjunto de solução seria exatamente este. Fica então aqui a sugestão de resolução. É sempre um prazer enorme ajudar. Um grande abraço.